sobre tua palavra lançarei a rede. Você pode ligar a sua Bíblia, se você tem a Bíblia digital. Você pode acessar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia. Quem achou, diga achei. Achei. Lucas capítulo 5. Quem não achou, diga estou à procura. Santo Deus e eterno Pai, com a direção da tua palavra, para os nossos corações, me coloco à disposição do Espírito. Reconheço minha total dependência do Senhor e tenho plena convicção que não estou aqui por mérito. Estou aqui pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Mas eu te peço nessa noite, não no meu nome, mas no nome do teu Filho Jesus Cristo, fala os nossos corações, edifica-nos através da tua palavra, Senhor. Aqueles que estão em casa nos acompanhando através das redes sociais, que o Senhor também possa consolá-los nessa noite por intermédio da tua palavra. Nós somos gratos a ti, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Somos gratos pela vida dos visitantes da questão que vieram nos prestigiar, nos dar essa honra da visita, que eles levem a marca, não apenas da aparência da igreja, mas a marca da comunhão, a marca do amor e a marca de uma palavra que veio diretamente do seu coração para os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está escrito, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Diga, lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinou ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Versículo 7. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que o viesse ajudar, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Sobre tua palavra lançarei a rede. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido entre os domésticos da fé. É o texto que narra a pesca maravilhosa. E o texto ele começa nos afirmando que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão estava comprimindo Jesus. Uma multidão estava apertando Jesus. É sabido de todos que Jesus veio para morrer, para, através da morte dele na cruz do Calvário, os meus e os seus pecados fossem apagados. A dívida quitada, perdoados. Então Jesus veio para pregar o Evangelho da salvação.
E quando Jesus está pregando o Evangelho, o texto diz que grande multidão estava comprimindo a pessoa de Jesus. E quando a multidão estava ali comprimindo Jesus, Jesus precisou, por uma necessidade, de uma plataforma. Jesus precisou de um púlpito para pregar o Evangelho, para continuar pregando o Evangelho. Isso é interessante porque, assim como a multidão, ao comprimir Jesus diante da necessidade de ouvir a mensagem do Evangelho, não é diferente em nossos dias. Existe uma grande multidão carente do Evangelho. Existe grande multidão que precisa ouvir a palavra de salvação que só é por meio de Jesus Cristo. Às vezes nós pensamos que está tudo bonito, que está tudo lindo, que está tudo azul. Eu tive a oportunidade de assistir um vídeo que um pastor enviou para mim, interessante. Uma jovem estava em uma lanchonete, algo simples. E 3 indivíduos com instrumentos, com cavaquinho, com bandeira, eles entraram na lanchonete, pararam diante daquela balconista e começaram a cantar uma canção. Uma canção de amor. A princípio, ela ficou chocada, ficou meio sem jeito. Mas no decorrer da canção, ela começou a chorar. Uma pessoa que estava na lanchonete trabalhando, se depara com 3 indivíduos tocando instrumentos e cantando. E ela começou a chorar. Minutos antes, se você fosse àquela lanchonete, você diria para aquela balconista que ela estava bem. E eu falei para o meu amigo, colega pastor, eu falei, a sociedade está assim. Está doente, está carente de afeto, carente de amor. Encontramos pessoas nas ruas, nas esquinas, nas escolas. Aparentemente está tudo bem, mas se você começar a mexer, você vai ver as pessoas desabarem diante de você. Cada dia mais as pessoas buscando espaços em religiões, porque querem uma cura da sua vida. Porque vivemos em um mundo que ninguém quer parar para ouvir o outro. Seu problema é seu, é particular seu. Se deu tudo errado para você, é porque você não fez certo. Não deu tempo para te ouvir. Eu não tenho tempo para você. Eu estou correndo. Eu tenho uma meta, eu tenho uma rota, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Eu não tenho tempo para você. Se vira só. Há uma grande multidão carente do Evangelho. Há uma grande multidão carente de uma palavra de amor que brota do coração de Jesus. Imagina o tamanho da necessidade dessa multidão, ao ponto de comprimir um pregador chamado Jesus Cristo. E quando ele discursava o seu ensino, e quando ele compartilhava a sua mensagem, a multidão comprimiu ele, ao ponto dele necessitar de uma plataforma. Ao ponto dele necessitar de um púlpito para dar continuidade à multidão, porque a multidão, na ótica de Jesus, ela não pode ser desprezada. A multidão, na ótica de Jesus, ela não pode ser lançada fora. A multidão, na ótica de Jesus, ela precisa ser curada. Às vezes parece que ninguém dá importância para nós, que ninguém liga para nós, mas eu quero dizer para você, Jesus, ele sabe da sua dor. Ele conhece a sua dor, ele conhece a sua história, ele conhece a sua vida. E eu quero dizer algo para você, ainda que seja uma multidão, ele é especialista em tratar cada um na individualidade. Para Jesus, a fila não está grande. Para Jesus, você não tem que ser o primeiro a chegar para pegar a senha. Melhor, para Jesus, não tem fila, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A multidão carece da mensagem do Evangelho. A multidão carece da palavra de Cristo, da palavra de
observa, ele está sendo comprimido pela multidão. E ele olha para todos os lados, ele comprimido de todos os lados, ele viu à beira do mar 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Esses pescadores estavam lavando as suas redes, porque eles tinham regressado de uma noite de trabalho. Eles tinham regressado de uma noite de pescaria. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Jesus é um pregador diferenciado. Jesus prega sentado. Eu nunca tive a oportunidade de ver Jesus pregar com os discípulos, é claro. Mas eu avaliando o pregador que prega sentado, eu tenho certeza, quase certeza, não vou dizer que tenho certeza, né? Mas eu tenho quase certeza que Jesus não pregava igual a mim. Que eu sou agitado. Porque o meu temperamento é assim. Então eu consigo alguém, quando eu imagino alguém pregar sentado, eu imagino calmaria, sabe? E alguém que prega sentado, você tem que estar atento. Eu acho que se alguém falasse, tomava um tapa na cabeça e pá, cala a boca. Porque toda atenção é focada. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, é no golgofone. Então o pregador está sentado, calmaria, tranquilidade. É como no Sermão do Monte, subiu Jesus ao monte, né? Ele assentou, fazendo como que estivesse assentado, ele ensina. Então ele escolhe o Sermão do Monte agachado. Jesus prega sentado. E ele começa a dar continuidade à sua mensagem. E a multidão está sendo alimentada, está sendo nutrida pela palavra de Deus. Quando você vem à igreja, você abraça os irmãos te abraçam. Você senta na cadeira, você vai ao banheiro, você bebe uma água, mas o mais importante de tudo é que você vem para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos alimenta. A palavra de Deus é que nos dá uma direção, que nos dá um norte, que traça uma rota para a nossa vida. Então a palavra de Deus, ela é importante para o nosso crescimento espiritual. É necessário. Então Jesus senta no barco de Simão e ele começa a dar continuidade à mensagem e a multidão está sendo alimentada pela palavra de Deus. A estrutura do templo pode ser magnífica, mas se não tiver palavra de Deus, é grave, porque a palavra de Deus é que alimenta o crente. Amém? E ele dá continuidade à sua pregação. Ele prega, o povo, a multidão está ali. E o barco do Pedro, que horas antes era um lugar de pescaria, agora virou uma plataforma de pregação. Um lugar de evangelização. Pedro afasta um pouco o barco, não sei porquê, mas parece até que a multidão poderia até querer entrar no barco, enfim. E ele dá continuidade. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Perceba a dimensão da palavra que nós estamos pensando juntos essa noite. Ele pega o barco de Pedro emprestado, prega o evangelho, Pedro segue o barco. Jesus já sabia de tudo, mas Pedro não sabia de nada. Mas Pedro usou o barco dele como recurso para a obra de Jesus. Pregar o evangelho. Ele abençoou. Ele emprestou o barco. Não para qualquer pessoa, mas para o pregador chamado Jesus Cristo.
usar como uma plataforma para ensinar ao povo a palavra, para pregar o Evangelho. Depois que Jesus termina a sua aula, a sua pregação, o seu sermão vem a surpresa. Pegue o barco e leve agora para a parte mais funda do lago e lance a rede para a pesca. Simão respondeu. Simão fala demais. Você lê a história de Pedro, você vai ver. Pedro fala demais. John MacArthur, um pastor americano, diz que quando o cérebro de Pedro estava desligado, a boca dele estava falando. Pedro é aquele cara que fala. Simão Pedro respondeu: mestre, essa palavra mestre me chamou a atenção, porque se ele sai do barco para Jesus pregar, ele já viu que não era qualquer um que estava no barco dele. Então ele fala: mestre, Pedro disse, não é um judeu qualquer, eu estou diante de um mestre. Tem um mestre no meu barco. O tripulante hoje é diferenciado. Ele é um mestre. Mestre, esforçamos-nos, ou seja, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Jesus dá uma ordem para ele: olha, vá para a parte mais funda do lago e lance as redes para pescar. E ele retruca, ele questiona a princípio, ele diz: olha, mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Sabe o que é não pegar nada? É nada. Nem uma bota velha veio, nem um pneu velho veio. Nada. Trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas precisamos atentar para um detalhe que é importante para entendermos a dimensão dessa palavra hoje. Pedro não é o Emerson, pescador de primeira viagem. Eu já contei essa história, mas o público nunca é o mesmo. Eu tive a audácia de pescar, tentar pescar, lá na ilha. Vai eu e Tamires. Levo o nylon, o anzol e a isca, e fiquei lá no quebra-mar, sentado, e de repente chega um outro pescador com a caixa de isopor, abriu a caixa de isopor, já chegou me pilhando com uma vara de pescar profissional, e quando ele pegou a isca que ele estava usando era o peixe que eu queria pegar. Eu olhei para a Tamires e falei: Tamires, Tamires falou, deve ser profissional. E a gente tentou, não pegou nada, a gente deixou ele lá e nós retornamos para casa. Eu sou um marinheiro de primeira viagem. Mas Pedro era um profissional da pescaria. Pedro estava dentro do processo da colônia de pescadores. Pedro entendia do lado na palma da sua mão. Então, aqui é alguém que tem autoridade no assunto da pescaria. E agora ele diz assim: eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. Ou seja, é alguém que entende o lugar ideal para pescar, a hora ideal para pescar, o momento ideal para pescar. E ele disse: trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Tem momentos da minha vida e da sua que Deus vai permitir a frustração. Eu quero dizer para mim e para você que nem toda pescaria você vai trazer peixe. Uma das grandes realidades nas quais muitas pessoas têm se frustrado é porque ela vive um mundo que tem que dar tudo certo e que você não pode ouvir não. O mundo do mérito. Se não der certo para você, você está em pecado. Se não der certo para você, Deus te abandonou. Se não der certo para você, você não é um crente verdadeiro. Se não der certo para você, alguma coisa na sua vida está errada. Não! Tem momentos que você entende peixe, entende do lado, entende rede, entende barco. O seu barco é o melhor da colônia, mas você vai trabalhar e não vai pegar nada. Porque nessa vida terrena não é só sucesso. Às vezes a gente trabalha e não pega nada. Às vezes, aparentemente, está tudo errado. Porta não se abre, não aparecem projetos,
E Pedro era muito diferente. Ele entendia. Mas ele disse: trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Eu quero dizer algo para você. Cuidado. Cuidado com essa expectativa que tem que dar tudo certo sempre. Na caminhada da vida terrena, nem sempre tudo dá certo. Tem momentos que Deus vai dizer sim, tem momentos que Deus vai dizer não, tem momentos que a porta vai se abrir, e tem momentos que a porta vai se fechar, mas não permita que essa experiência coloque em questão o amor de Deus por você. Tem momentos que a gente vai trabalhar e não vai pegar nada. Mas aí Pedro, como fala, Pedro diz: trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, porém, entretanto, todavia, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Essa palavra de Pedro, eu contextualizo ela com uma outra palavra. Essa frase, essa verbalização de Pedro, eu trago ela da seguinte forma: humildade. Precisamos ter humildade na vida. Eu lembro que na época, antes de minha mãe ser promovida, minha mãe faleceu, e crente quando morre, ele é promovido. Eu sei que você não quer ser promovido agora, fique em paz. Minha mãe, antes de ser promovida, ela estava hospitalizada, e tem um amigo meu que ele é acelerado, aquele cara que chega querendo resolver tudo. O cara chegou querendo derrubar a porta do hospital, foi uma agonia, e minha mãe estava dependendo de uma regulação. E quem dá esse suporte é assistente social. E naquele momento que ele chegou no hospital, causando aquele alvoroço, foi a maior agonia, o segurança, todas as portas se fecharam. E eu falei: ele é meu amigo, ele quer meu bem, mas ele está prejudicando minha mãe. Lá na Bahia a gente fala maninha. Eu digo que ele está prejudicando maninha. Aí eu pedi para alguns irmãos segurar ele, para ele ficar ali tranquilo, tudo, ele tem que se conter. E aí fui de mansinho e achei a sala assistente social. Bati na porta, ela estava um pouco eufórica. Eu já cheguei dizendo: o filho sou eu, ele não é o filho. Você pode me dar um minuto de sua atenção? Ela pode falar. Eu sentei e conversei com ela. Ela fez uma ligação. E eu consegui a regulação. A humildade abre portas. E a arrogância fecha portas. Tem pessoas que teriam tudo para crescer na vida, mas a arrogância dela fechou a porta. Tem momentos na minha vida e na sua que você tem que se humilhar e lavar os pés. Não dá carteirada, não dizer que você é. A humildade abre portas. Eu lembro quando uma jovem falou que tinha uma Honda Bis. Estou querendo criar coragem para comprar uma moto para conduzir São Paulo, eu não criei essa coragem. Mas na Bahia eu tinha uma Honda Bis. E a menina, olha que coisa. Eu vou dizer que é tentação, não vou dizer que é Deus, eu não sei. Avalie você. Avalie você. Ela falou assim: eu tenho uma moto, eu quero passar essa moto. Eu não quero nada, eu só quero que assuma as parcelas da moto. Só que eu não tinha habilitação. Mas eu não queria perder aquela oportunidade. Parcela da moto, R$250. Eu vou pegar essa moto. Eu peguei a moto. O cliente não pode estar dirigindo, é sem habilitação, tá? Ah, mas eu dirijo sem habilitação. Fica tranquilo, mas é bom tirar a habilitação, tá bom? É bom. Aí eu ia trabalhar, mas antes de trabalhar eu via quem? A moto. E eu olhava para a moto e dizia: sou crente. E pegava o quê? O busão. Lotado. Lá na Bahia a gente fala golfe, grande, ônibus lotado e fedorento. Eu ia no busão. No segundo dia eu olhava para a moto. No terceiro dia eu olhava para a moto. No quarto dia eu fui e peguei a moto. E comecei a conduzir a moto. E eu parei numa blitz. E o policial me abordou. E eu acho que ele pediu o documento e a habilitação. Aí eu peguei o documento da moto. Entreguei para ele. Quando eu entreguei, eu falei: eu não tenho uma habilitação. Ele olhou para mim. Aí perguntou para onde eu estava indo, tal, conversou comigo, me orientou. E eu fui embora. Mas para os irmãos não pecarem, julgando, eu tenho uma habilitação de moto e carro. Amém, igreja? Eu tirei a minha habilitação.
Mas a humildade abriu portas. Um outro colega foi abordado numa blitz, sem habilitação. Falou alto com o policial. O policial olhou para ele e falou: você cometeu crime de trânsito porque está conduzindo um veículo sem habilitação. Teve que pagar 3 mil de fração de uma multa que não era dele. Na verdade, o dono teve que assumir. Se está errado, eu assumo que está errado. É melhor. A humildade abre portas. E a arrogância fecha portas. Porque Pedro poderia questionar diante de Deus. E dizer: Jesus, eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. Eu cresci aqui, eu entendo de pescaria, eu entendo de barco, eu entendo de rede, eu entendo do lago, eu entendo de tudo isso. E eu sei que o lago não está para peixe. Ele poderia questionar. Mas Pedro foi humilde. Ele abriu mão da sua experiência. Ele abriu mão do seu conhecimento e falou: eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. Mas como o Senhor está mandando, sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua orientação. Humildade. Às vezes você tem que abrir mão de tudo aquilo que você sabe para ter uma boa relação. Você não vai abrir mão dos seus princípios. Mas a humildade, ela abre portas. Tem pessoas que estão no calabouço, mas não têm humildade de dizer socorro. Está afundando, mas não pede socorro, porque construiu uma imagem orgulhosa. Uma imagem de perfeição, uma imagem que não erra, uma imagem que não tropeça, uma imagem que não comete erro. Aí vive no mundo da perfeição, mas está afundando, mas não tem humildade de pedir ajuda. E pedir socorro, para que alguém estenda as mãos para te resgatar, para te ajudar. Aquela ideia que não erra, não, eu não posso, a minha imagem, eu tenho que preservar a minha imagem. Pedro teve humildade. Eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. Nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas é o Senhor que está mandando. Então, sob tua palavra, lançarei a rede para pescar. Sabe o que é que eu aprendo com Pedro? Pedro está dizendo para mim: Enos, ninguém sabe tanto que não possa aprender com alguém. É como a história do executivo e do índio. O índio viu o executivo na grande São Paulo e ele falou: o índio é burro. O executivo viu o índio é burro, não sabe nem pegar o metrô. Ninguém é burro, pessoal. Ninguém é burro. A gente criou essa ideia. Ninguém é burro. Cada um é profissional no seu mundo. Aí o executivo zomba do índio, porque o índio não sabe pegar o metrô. Aí o índio vai para onde, irmãos? O executivo vai para onde? Para a floresta, para a mata. Chegou lá, o leão comeu ele, porque na floresta ele é burro. Ninguém é burro. Não seria melhor se o índio aprendesse, o executivo ensinasse, e chegasse na floresta e ele aprendesse com o índio? A gente na floresta pega uma fruta, pensa que é boa, porque tem uma aparência, mas a gente, nossa, mas a gente não conhece. Então ninguém sabe tudo que não possa aprender com outro alguém. Pedro, ele pegou esse feeling, né? Ele teve esse insight aqui, ele falou: peraí, eu sei que eu trabalhei a noite toda, não peguei nada, eu sei que eu entendo do lago, eu sei que eu entendo de pesca, eu sei que eu entendo do barco, eu sei que eu entendo de colônia, mas esse homem que está aqui não é qualquer um, é o mestre. Ele pegou no barco, não, peraí, olha, eu trabalhei a noite toda, mas agora vou abdicar de tudo que eu sei e vou lançar a rede, não porque eu quero, mas é porque você está mandando. Sobre tua palavra eu lançarei a rede. Quando fizeram, verso 6, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Olha que coisa magnífica. Trabalharam a noite toda e não pegou nada. Em questão de um tempo ali, de minutos, eles conseguiram ter um sucesso que não tiveram em uma noite inteira. Sabe o que eu aprendo com isso? Não é muito o que você faz, é quem está com você quando você faz o que você faz. É quem está no barco com você, não é a quantidade, não.
Esse Jesus está assumindo a proa do seu barco. Esse Jesus está no controle da sua vida espiritual, no controle do seu casamento, no controle da igreja que você apaceta, no controle do ministério que você toma conta, no controle da sua casa. Não é a sua experiência, não é o tempo de trabalho, é quem está no controle do barco. Aí às vezes você encontra pessoas trabalhando a noite toda e não pega nada. E chega você na humildade, de mansinho, todo quietinho, e lança a rede. Aí vão perguntar: meu irmão, qual é o sucesso da sua pescaria? O meu barco é maior que o seu, a minha rede é melhor do que a sua. Aí você vai dizer: é porque você está trabalhando a noite toda na força do seu braço, e eu estou lançando a rede subordinado à palavra de Jesus. As redes começaram a rasgar. Eu não sei se já testemunharam tamanha pescaria ali no lago de Genezaré. Eu não sei se isso foi motivo de conversas nos encontros da colônia de pescadores. As redes começaram a rasgar. Será que não é tempo de nós pararmos para refletir na nossa vida e perguntarmos a nós mesmos se nós de fato estamos confiando na palavra de Deus, ou por ter um tempo de fé, eu cheguei a um nível que eu não confio mais na palavra, eu tomo as minhas próprias decisões porque eu acho que já tenho essa relação de tomar as minhas decisões. Eu não moro mais para decidir as coisas. Eu não pergunto mais sobre a vontade de Deus, não. Eu faço o que eu quero, que eu mando em mim, eu me governo, acabou. Eu decidi assim, pronto. Será que talvez não seja esse o motivo pelo qual estamos trabalhando muito e adquirindo pouco peixe? Verso 7. Então, fizeram sinais. Quando eles lançam a rede está se rompendo. Eles fizeram sinais para que viessem ajudar eles. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Espera aí, Jesus! A rede está rasgando, eu peço ajuda ao barco ao lado, o barco ao lado vem, eu compartilho o peixe do barco ao lado, e agora não é a rede que está rasgando, agora é o barco que está afundando. Que pescaria é essa, Jesus? Que pescaria maravilhosa é essa, Jesus? Tudo começou ele emprestando um barco para Jesus subir no barco. Tudo começou com ação de doação, uma ação voluntária, uma ação de entrega, uma ação de disponibilizar. Ele poderia não emprestar no barco, porque ele trabalhava a noite toda e não pegava nada. Hoje, não tem como você subir no meu barco, porque eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. Resumindo, eu vou desenhar Jesus para você entender. Estou estressado. Nem assim, às vezes, a gente chega, estou estressado. Aí a gente chega assim, tive dia de estresse, estou estressado. A mulher fala: eu te amo. Você o quê? Você falou palavrão? Não, eu falei: eu te amo. Estou estressado. Se tiver pé em casa, tem sai na sua frente. Que sem querer você pisa no rabo. E o gato diz não, o cachorro uau. E sai levando tudo e bate uma geladeira. Estou estressado. Se alguém deixar você no trânsito, você está estressado. Porque você trabalhou a noite toda e não pegou nada. Você trabalha, não chega no lugar nenhum. Você quer chutar o pau na barraca. Você quer jogar tudo para cima. Você está sem paciência. Paciência zero. É nesse momento que a paciência está zero que Jesus entra no barco e diz: lance a rede para pescar, porque quem está mandando sou eu. Lance a rede. Confie na palavra de Deus. Confie no Jesus que você prega para outras pessoas. Não deixe esse estresse dominar você, tomar a sua mente, tomar as suas emoções. Não! Mas às vezes nos estressamos, mas que esse estresse não se torne crônico na sua vida. As redes rompendo e agora o barco afundando. Mas quando eles fizeram sinais para os companheiros do barco ao lado afundar,
Sabe o que é que eu aprendo com Jesus? É que ninguém caminha só. Até o milagre, às vezes, você precisa compartilhar com alguém. Não dá para você viver nesse mundo só. Você precisa de um ombro para chorar. Você precisa de alguém para abraçar. Você precisa de alguém para te ouvir. E quando o milagre chegar, você também tem que lembrar de alguém compartilhar. Se Deus te abençoou, que essa bênção recaia sobre quem está próximo de você. Que aquele que está próximo de você desfrute da pescaria maravilhosa e desfrute do milagre também. Eles fizeram sinais. Vem me ajudar. Vem me ajudar, porque as redes estão rompendo. Vem me ajudar, porque os peixes vão embora. E aí ele pega a ajuda dos companheiros. E quando ele está ao lado dos companheiros, o barco está quase afundando. Versículo de número 8. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Olha quanta coisa aconteceu com Pedro em pouco tempo. Uma noite cansativa sem sucesso. Tudo para dar errado. Depois o homem entra no barco dele, ele tem que ter paciência de ouvir um homem pregar sentado. Irmãos, acho que se eu pregar sentado você dorme. O homem está pregando sentado e agora manda lançar e vive tudo isso em questão de pouco tempo. Em pouco tempo ele vive tudo isso. Pedro vai e se prostra e diz: afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Irmãos, o Senhor abriu uma gaveta do meu entendimento nessa fala que eu vou compartilhar com você. Se fossem muitas igrejas hoje, seria assim: trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas fui para a igreja tal e vi um grande peixe. Ia virar marketing de propaganda. Tem pessoas que é usada por Deus e se acham o rei da cocada. A última Coca-Cola no deserto. Porque eu fiz isso, deu certo, porque eu. Tem pessoas que acham que a igreja depende dela. Eu lembro de um professor no seminário que ele estava com um projeto de colocar uma grande estrutura de ar-condicionado na igreja e uma irmã se comportou de uma forma inadequada, ele aconselhou a irmã e a irmã não quis se sujeitar ao conselho do pastor e falou: eu vou embora dessa igreja, porque ela tinha condições financeiras. Eu vou embora. E ela foi embora. E o pastor, que era meu professor na época, ele falou: eu não sei como, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, não sou só um dois testando, quem sabe faz da Bíblia. Não vou lavar rede, não vou fazer nada não. Aí Deus me manda o peixe. Aí Deus fala: filho, faz o barco. Pega a rede. Assume a resposta, porque isso cabe para você. Agora o peixe, deixa comigo. Vamos trabalhar em conjunto. Você prepara o barco e a rede do outro peixe. Eles ficaram chocados com essa pesca maravilhosa. Mas não para por aí. Depois de tudo isso, o verso 10 diz: como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, uma empresa, Jesus disse a Simão: não tenha medo. Ou seja, tudo que você viu em pouco tempo, toda essa experiência, noite perdida, pregação no barco, pesca maravilhosa, rede se rompendo, barco quase que afundando, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Você será um evangelista, um pregador, um discípulo, um apóstolo, um pastor, um missionário, um enviado. Verso 11: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Só teve o prazer de pescar, mas larga tudo aí, que a missão agora é outra. A Bíblia não diz quem foi que ficou com o peixe. A Bíblia não fala. Mas eu percebo que eles não se apegaram ao material. Largaram tudo. É tipo assim: rapaz, se ele já fez isso com os peixes, eu vou seguir esse cara. Eu vou seguir ele.
deixaram tudo e seguiram a Jesus. Em uma das suas pregações, o apóstolo Pedro, pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, chegando o dia de Pentecostes, Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Havia em Jerusalém de Deus. Preste atenção nisso aqui, porque a Bíblia é como um quebra-cabeça. Tem uma peça que está lá no Gênesis que você vai encontrar lá no Apocalipse. Por isso que a Bíblia é um livro para ser lido com calma. Estamos falando da pescaria, pesca maravilhosa. Pedro fica chocado. Jesus diz: não tenha medo, eu vou fazer de você pescador de homens. Eles largam tudo e seguem a Jesus. Agora aqui Pedro já está em atividade. Verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, conforme eu falei. Verso 6: ouvindo-se um som, agitou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviu falar em sua própria língua, seu próprio idioma. Todos ficaram atônitos, maravilhados. E eles perguntaram: acaso não são eles galileus, todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia. Sabe o que eu estou vendo aqui? Judéia, Capadócia. Eu estou vendo aqui peixe, tá? Eu estou vendo peixe. Eu estou vendo vários tipos de peixe aqui, tá bom? E o pescador está aqui, tá bom? E todos eles estão ouvindo a palavra: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfila, Egito e das partes do Líbano, próximos a Cirene, visitantes de Roma. Olha quanto peixe tem aqui! Olha quanto peixe tem aqui! Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Várias nações estão ouvindo o Evangelho na sua própria língua. Atônitos, perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? O que é que está acontecendo aqui? Que doideira é essa? Que loucura é essa? Versículo 13, Atos 2,13. Alguns outros, porém, zombaram e diziam: estão bêbados, estão cheios de vinhos. E eu quero chamar a sua atenção para uma frase aqui: alguns deles zombavam. Isso aqui é de assustar, porque aqui é o mover do Espírito Santo. Deus está fazendo algo sobrenatural, mas é quase que inacreditável que tem pessoas que, em meio à pregação do Evangelho, elas conseguem zombar. Elas não estão no mesmo espírito, elas não estão na mesma dimensão, elas não estão na mesma sintonia, elas estão na carne, elas estão no material, elas conseguem zombar. Está bêbado, estão cheios de vinho. Agora vai se cumprir na vida de Pedro o que Jesus falou: deixa tudo, vem me seguir, que você vai ser pescador de homens. Verso 14: então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz. Então eu me pareço com Pedro, alta voz, ainda bem que achei alguém igual a mim. E alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixai-me explicar isto, porque o culto tem ordem, tem decência, não é bagunçado. Deus é um Deus organizado. Peraí, que negócio de bagunça, que vilão. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui, preste atenção que eu vou explicar. Ouçam com atenção. Estes homens
não são bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Cara, está chapado 9 da manhã. Calma. Não. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Um pescador aqui agora já está falando de escritura, já está falando do Antigo Testamento. Deus chama você pescador em culto sem letra, mas Ele te capacita, te qualifica e te equipa para a obra. E ninguém pode desfazer de você, porque Deus pega aqueles que não são capacitados e capacita. Não é o homem que aprova você, quem aprova você é quem criou você, e é Deus que capacita você pelo Espírito que habita em você. É o que Joel disse. Pedro já está falando do Antigo Testamento. E o que foi que Joel disse, Pedro? Vou falar. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. E Pedro vai discorrendo tudo isso. Pedro começa a discorrer tudo isso. Sabe o que é que acontece com o povo? O povo diz: o que é que eu faço para ser salvo? Pedro diz: arrependei-vos, seja batizado e receberei do alto o dom do Espírito, para aumentar a sua fé, para nutrir a sua fé, para regar a sua fé. Sabe quantas pessoas se converteram nesse culto? Há cerca de 3.000 almas, 3.000 peixes. Cumpriu ou não cumpriu o que Jesus falou? Há cerca de 3.000 almas. Tem como Pedro dar conta de 3.000 almas só? Tem que ter barco para ajudar, tem que ter professor de escola bíblica dominical, tem que ter líder no louvor, tem que ter alguém tomando conta do departamento infantil, tem que ter alguém para trabalhar, porque quando o milagre chega, tem que pedir ajuda aos companheiros que está ao lado, porque no reino de Deus não tem carreira solo, no reino de Deus é na coletividade. Eu quero encorajar você a colocar em prática a unidade quando tudo parece que está dando errado e você dizer: Senhor, eu tenho trabalhado a noite toda e não tenho pego nada, e agora eu quero pedir a sua ajuda. Se coloque em pé. Os discípulos estavam lavando as redes. Lavar as redes é uma necessidade após a pescaria, porque vem alga, vem sujeira, tem que lavar as redes. E eu aprendo com esse texto que tem momentos na vida que a gente está pescando, lançando a rede, mas tem momentos que é tempo de lavar a rede. Ora você está lançando a rede, ora você está consertando as redes. E talvez você está trabalhando muito, talvez você está se esforçando muito, pensando que é por muito fazer que vai dar tudo certo, e às vezes não. Às vezes Jesus está chamando você para consertar a rede. Filho, esquece um pouco. No tempo oportuno você vai pescar, mas agora eu quero chamar você para conversar. E eu quero dizer para você: filho, dá uma olhada na sua rede. Tem sujeira na rede. Tem algo marinha na rede. Filho, essa rede precisa ser reparada. Você precisa consertar a sua rede. Consertar a rede pode ser você separar um tempo de comunhão com Deus e oração. Consertar a rede e lavar a rede pode ser você não ler a Bíblia só para preparar sermão, mas ler a Bíblia para deixar Deus falar o seu coração. Separar tempo para consertar as redes da nossa vida representa aquele momento que você diz: Senhor, não é o pastor Emerson, não é o ministro de louvor, não é o sonoplástico, sou eu. Eu preciso do Senhor. É você desabar diante da presença de Deus e deixar Ele trabalhar e conduzir a sua vida e o seu coração.
nossas redes às vezes. É tempo de ter humildade e ouvir outra pessoa. E dizer assim: será que eu só ando certo? Será que todo mundo está errado e eu sou o certo? Será que eu não tenho que parar para ouvir? Será que eu tenho trabalhado a noite toda e não peguei nada? Será que realmente essa minha pescaria tem sido uma autoconfiança? Porque eu penso que sei muito, porque eu penso que conheço muito. Será que é tempo de eu parar e consertar as redes? Eu queria dar esse livro para você. O Encordeiro. É uma pergunta: andando com um tanque vazio? Esse ministro do Evangelho, ele viveu um excesso de atividade ministerial como pastor de uma igreja local, que ele se percebeu andando com um tanque vazio. E hoje nós percebemos pessoas que estão vivendo o burnout, pastores sofrendo com burnout, acúmulo de estresse, porque está trabalhando a noite toda e não está pegando nada, trabalhando muito, fazendo muito e não flui, e quer girar o mundo todo em torno de si, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Desculpa a minha sinceridade, não dá. Não dá para você resolver o problema do mundo só. Não dá, você não vai resistir. Essa bomba vai estourar um dia. Não dá para andar com um tanque vazio. O carro vai parar no meio da estrada e a gente não sabe qual estrada será. A gente vai explodir um dia. Tem momentos que temos que parar e dizer: olha, não vou fazer mais isso, 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 porque você não pode segurar tudo só. Você vai explodir. E a palavra de Deus para nós hoje é: filho, filha, desacumula. Teve um pastor que foi conversar com um psicólogo, estava estressado, todo querendo chutar o pau na barraca. O psicólogo disse para ele: sabe qual é o seu problema? A penca de chave da igreja. Mais de 30 chaves na mão do pastor. Larga essa penca de chave. Você quer resolver tudo? É Deus que manda o peixe. É Deus que manda o peixe. É Deus que abre a porta. É Deus que faz o milagre. O nosso papel é permanecer nele. Eu quero encorajar você a sair daqui nessa noite confiando na palavra. E diga: o meu marido não tem jeito para mim, mas sobre tua palavra eu vou pescar. Eu tenho batido em várias portas, tem dado errado, mas sobre a tua palavra eu vou dominar e vou pescar. Eu vou lançar a rede. Eu tenho tentado resolver a minha vida da minha forma, do meu jeito, e eu desisto. Mas agora, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Confia na palavra de Deus e lance a rede no lago e deixa ele fazer o sobrenatural. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela mesa do Senhor que nós iremos participar. Mas eu quero orar por aqueles que estão nos acompanhando em casa, no tablet, no notebook, no computador, no celular.